Fala moçada, bem-vindos ao canal Pensar Ciência. Tema da aula de hoje, termodinâmica. Mais uma vez abordaremos alguns exercícios sobre transformações gasosas, como foi feito na aula anterior, ou seja, é uma continuação. Paramos no exercício 2, hoje vamos para o exercício 3 da FASM. Lembrando que quando se fala em transformação gasosa, quando se fala em termodinâmica, temperatura sempre em escala absoluta, ou seja, os problemas são sempre resolvidos com tesão, ok? Então vamos ao enunciado dessa questão. No interior de um reservatório indeformável, há um gás ideal, a temperatura de 127 graus Celsius e a pressão de 0,4 vezes 10 a quinta Pascal. Para que a tampa desse reservatório possa ser aberta sem dificuldades, a pressão interna deve ser igualada à pressão atmosférica local, que é de 1 vezes 10 a quinta Pascal. Para que isso ocorra, o gás no interior do reservatório deve ser aquecido até atingir... Bom, vejam que eu sempre tomo cuidado de escrever o que é pedido, para nunca perder o foco. Ele quer a temperatura final e se você olhar para as alternativas, ele quer em graus Celsius. Portanto, não adianta você calcular usando as equações com a resposta em Kelvin. Por outro lado, eu também não vou poder utilizar as equações. Uma tentação do aluno é o quê? O recipiente está lacrado, ou seja, ele é indeformável, o seu volume não vai variar. Então a gente está trabalhando com uma transformação do tipo isométrica ou isocórica, é a mesma coisa. Aquela em que o volume não varia. Se o volume não varia, você escreve aqui o pivete, P1, V1, pivete 1, sobre tesão 1, igual a P2, V2, sobre tesão 2. Mas como o volume não varia, você não precisa diferenciar V1 de V2. E se não precisa diferenciar, passa a caneta nos dois, na proporção de 1 para 1, e o que te sobra? P1 sobre tesão 1 igual a P2 sobre tesão 2. Com o passar do tempo, você vai ficando tão habilidoso e tão craque nisso, que você já escreve direto sem o volume, para não ter que passar por essa etapa. Muito bem. Só que uma tentação do aluno é pensar assim, ele quer em graus Celsius, eu coloco aqui em graus Celsius, aqui vai dar em graus Celsius. Termodinâmica, os problemas têm que ser resolvidos com tesão. Se você colocar aqui θ, você vai quebrar a cara. Não acredita? Faz aí na sua casa com 127 e vê se você vai chegar ao mesmo resultado que a gente vai chegar aqui, tá? Faça esse teste por curiosidade. Pressão na situação 1, 0,4 vezes 10 a quinta Pascal. Temperatura absoluta na situação 1. Eu devo acrescentar a este 127 graus Celsius 273 unidades. Então, o resultado aqui vai ser 400 Kelvin. Então, sobre 400 Kelvin. Igual. Igual ao quê? Pressão na situação 2. 1 vezes 10 a quinta Pascal. Temperatura absoluta na situação 2, eu vou ter que calcular, ok? Agora a gente já passa a caneta aqui no 10 a quinta, na proporção de 1 para 1. O que sobrou? Produto cruzado, 0,4 vezes 1 vezes tesão 2. 0,4 tesão 2. E aqui, 400 vezes 1 vezes 1. 400. Resposta do problema, se você dividisse 400 por 4, o resultado seria 100. Como você está dividindo 400 por 0,4, você tem que pôr um zero a mais. O resultado vai ser 1000. Então, a temperatura 2 do recipiente, o recipiente tem que ser aquecido de 127 graus Celsius para 1000 Kelvin, não é? Eram 400 Kelvin correspondentes a 127 graus Celsius. Você vai aquecer até 1000 Kelvin. Será que você vai encontrar essa alternativa no enunciado da questão?
Dá uma olhadinha no enunciado para ver se você vai encontrar. E aí? Encontrou essa alternativa? Acho que não, né? Você vai encontrar essa alternativa só depois que converter isso aqui para a escala Celsius. Porque as alternativas estão em Celsius. Então agora, em vez de acrescentar, você deve descontar 273 unidades. E ao descontar 273 unidades, o nosso θ2 corresponderá a 727 graus Celsius. Dá uma olhadinha de novo no enunciado aí e me diz onde que está essa alternativa. Achou? Exatamente. A alternativa C de Carvalho. E agora vamos para o exercício 4. De volta com esse exercício da Fundação Getúlio Vargas, vamos ao enunciado. Nos meses de verão, os países do sul da Europa apresentam temperaturas muito elevadas. No mês de junho de 2013, a temperatura no interior de Portugal atingiu o valor mais alto já registrado no país, 47 graus Celsius. Suponha que nessa localidade, quando a temperatura ainda estava a 27 graus Celsius, isso provavelmente deve ter acontecido no período da manhã, bem cedinho. Então o motorista calibrou o pneu do seu automóvel com 30 PSI, que corresponde ao valor de 2 atmosferas. Considerando-se que a expansão da borracha do pneu é desprezível e seu volume se manteve constante, o aumento percentual da pressão no interior do pneu foi mais próximo de... Muito bem. Aqui estão as informações relevantes do enunciado. A temperatura na qual o pneu foi calibrado pela manhã, 27 graus Celsius. A gente já sabe que se o assunto é termodinâmica, esse θ tem que virar um tesão. Então, 300 Kelvin. É engraçado que com o passar dos exercícios, você já vai mentalizando essa brincadeira. E 27 de novo, 300. A gente vai memorizando essas informações. Isso é muito útil, sabe por quê? Quanto que subiu daqui para cá? Não subiu 20? O que sobe em Celsius e o que sobe em Kelvin não é a mesma coisa? Então você não precisa somar 273 aqui. Se aqui subiu 20, aqui também vai subir 20. Ou seja, tesão 2 igual a 320 Kelvin. É muito mais rápido de fazer a conta. Como ele disse que a borracha do pneu sofre uma expansão desprezível, eu posso considerar que o volume inicial e o volume final do pneu são praticamente os mesmos, tratando-se, portanto, de uma transformação isométrica. Ah, professor, tem hora que você escreve isométrica, tem hora que você escreve isocórica, é para você se acostumar com as duas formas, porque eu não sei como é que o seu vestibular vai listar essa palavra aqui, tá? Se é isométrica, os volumes do pivete vão ser simplificados e o que vai te sobrar então? P1 sobre tesão 1 igual a P2 sobre tesão 2. Mas professor, o que ele pediu? Bom, ele pediu o aumento percentual da pressão. Veja, eu sempre escrevo aqui o que ele pediu e na unidade que ele pediu, que é para não correr o risco de esquecer e depois achar a coisa certa na unidade errada, assinalando a alternativa errada, tá? Bom, pressão do pneu. Eu posso usar em PSI ou em atmosfera, tanto faz. O que eu não posso negociar é a unidade de medida de temperatura, tá? Para quem não sabe, PSI vem da sigla em inglês Pound per Square Inch. Libra por polegada quadrada, ok? Mas a gente vai trabalhar com aquilo que a gente está mais habituado, ou seja, em atmosfera. Então vamos substituir aqui a P1 por 2 atmosferas sobre tesão 1, 300 Kelvin, igual P2 sobre tesão 2, 320 Kelvin. Vou trocar essa caneta que ela já está ficando fraquinha. Produto cruzado, mas antes, ó, vamos passar a caneta aqui nessa dezena e vamos passar a caneta aqui também
nos denominadores na proporção de 15 para 16. O resultado, então, teremos P2 igual 16 vezes 2, 32 quinzeavos de atmosfera. Professor, você vai deixar na forma de fração? Eu vou, porque o problema ainda não acabou. O que ele deseja saber, basicamente, é o aumento percentual da pressão. Então, primeiro você vai descobrir qual foi o aumento absoluto da pressão. A pressão foi de 2 para 32 quinzeavos. Então, eu vou fazer o quê? A variação de pressão em termos absolutos é o que tem 32 quinzeavos menos o que tinha, 2. Como é que eu faço isso agora? Agora eu vou tirar o mínimo múltiplo comum do denominador, que é 15, e vou fazer 32 aqui, menos o resultado que eu tenho aqui, 30. E esse é o resultado da variação de pressão em termos absolutos. Portanto, nós teremos aqui uma variação de pressão correspondente a 2 quinzeavos. De atmosfera. Vejam, enquanto eu tenho frações, eu não trabalho com números quebrados. Tudo isso aqui não dá dízimas periódicas, só eu me dá dor de cabeça. Agora, finalmente, eu posso usar uma regrinha de 3, considerando que 2 atmosferas correspondem a 100% da minha medida. Portanto, esse aqui não é o aumento de pressão, só que eu quero descobri-lo em porcentagem. Então, 2 quinzeavos de atmosfera corresponderão a 1 ΔP percentual, ok? Produto cruzado, 2 vezes ΔP igual 2 quinzeavos vezes 100. O resultado, passando a caneta no 2 aqui, 100 dividido por 15. E quanto vai dar 100 dividido por 15? Façamos a conta. Ambos são divisíveis por 5, já ajuda bastante, ó. Na proporção de 20 para 3. E quanto dá 20 dividido por 3? 20 dividido por 3 vai dar para nós aqui o resultado de 6,6666666%. Eu vou deixar com 2 casas decimais e aí você dá uma olhada aqui no enunciado. Achou esse número aqui, 6,666? Tenho certeza que não, porque os resultados estão sem nenhuma casa decimal. Então esse número está mais próximo de 7% que você encontra na alternativa D de Dunha. A nossa aula de hoje vai ficando por aqui. Se você gostou do conteúdo, vai lá dar um joinha. E se não quiser perder as próximas aulas, inscreva-se no canal, ative as notificações e você será avisado assim que elas forem postadas. Até a próxima, pessoal!